Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa em que estudamos o livro Opinião Espírita, mais um capítulo, pela TV A Caminho da Luz e com a minha apresentação, André Luiz Querini Vilar. É uma alegria estarmos juntos, hoje chegando no capítulo 44. Olha, de 60 capítulos, já estamos no capítulo 44. Silício e vida. É o tema que Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, vai discorrer para nós. E corresponde ao capítulo 5º, item 26, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos ver com Emmanuel um pouquinho a respeito desta temática. Quando nós recorremos ao Evangelho propriamente, o capítulo 5º já é clássico, não é? Bem-aventurados os aflitos. O item 26, provas voluntárias e verdadeiro silício. Então vamos entender aqui, não é? Provas voluntárias. Será que tudo que eu passo na minha vida já estava marcado, podendo atribuir à lei kármica? Nós sabemos que não. Nós sabemos que muitos desajustes que trazemos foram potencializados por provas ou por situações voluntárias do nosso dia a dia. Nem tudo que nós passamos podemos atribuir ao nosso passado. Nem tudo que nós passamos, nós temos o direito de falar que é uma expiação ou uma provação. Tanto é que neste mesmo capítulo, o capítulo 5º, nós veremos nos primeiros itens que nos fala causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Verdadeiro silício nada mais é do que nós vemos aqui, não é? Mortificação voluntária, martírio. Então nós vemos, tem o Opus Dei, uma parte da Igreja Católica, em que, por exemplo, eles mutilam o corpo como se aquilo fosse uma prova de penitência, para demonstrar ou que estão equivocados ou que são verdadeiramente seguidores do Cristo. Jesus não quer a nossa morte, Jesus não quer o nosso sacrifício humano, Jesus quer que façamos conforme o que temos condições. Não adianta eu querer carregar o mundo, não adianta eu querer carregar os problemas de todo mundo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre este contexto. Diz um anjo da guarda em Paris, 1863. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se no espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males, que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seriam antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderemos muito claramente, sim, e um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício, não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Então aqui nós vemos, não é? Como é que nós podemos encarar esse problema que envolve o sacrifício? Não o sacrifício humano, não o sacrifício animal, nosso sacrifício mesmo, tempo, privação, renúncia.
E ele diz que quando é em proveito do próximo, tem grande valor. Aqui no CEPAC, temos atendidos muitas crianças que têm vindo com muitos problemas físicos, neurológicos, mentais, complexos mesmo, casos difíceis e delicados, tanto a nível espiritual quanto a nível da própria medicina, da própria ciência. E ali nós vemos a renúncia de muitas mães que param toda a sua vida para viver em função do filho. Não é fácil. Ela para toda a vida dela. Às vezes é a avó ajudando, às vezes é o pai ajudando, às vezes é a família, o entorno. Para e vai dormir quando a criança deixa, vai tomar banho quando deixa, vai sair. Tem mães que há meses não saem, porque fica ali velando no colo, trazendo a criança para perto quando é pequena, ou velando no berço, velando na cama. Conversando com uma médica recentemente, ela me narrou um caso que foi acompanhado na Unicamp, de uma criança que nasceu com várias dificuldades físicas e mentais. Dificuldades essas que eu não tenho cabedal científico para poder aqui descrever com precisão. E ela foi narrando, olha, André, durante 3 anos, a vida daquela mãe, daquela mulher, foi em torno do filho. Por 3 anos ela não teve um final de semana. Por 3 anos ela não teve, hoje eu vou ler, hoje eu vou dormir mais cedo, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou fazer uma viagem. Nada, nada, nada. Por 3 anos. 3 anos nós estamos falando mais de 1000 dias. Mais de 1000 dias. E a médica me falou, André, interessante que ela vinha mensalmente trazer o filho para que eu pudesse examinar. Mesmo cansada, mesmo com o seu corpo se acabando, porque ela não tinha tempo de cuidar dela, ela vinha com alegria. Triste por ver o filho naquela situação e por saber que era um caso que não tinha o que ser feito. Não tinha o que fazer. Triste por isso. Mas ela estava feliz. Ela estava contente. Ela externava estar bem. Mesmo não dormindo direito, mesmo não comendo direito, mesmo não tendo uma vida social, uma vida profissional, uma vida familiar. Nós vamos falar que uma prova dessa, voluntária, aos olhos de Deus, não tem valor? Não tem mérito? Olha o carinho que essa mãe doou. Pode ser que em vez desse filho durar 3 anos, como durou, era para ter durado 1 ano, e pelo amor da mãe, durou 3. Era para ter durado 2 anos, e durou 3. Agora, quando é por um pensamento mesquinho, pessoal, para querer mostrar, aí esse não tem mérito nenhum, é um masoquista e vai chegar no mundo espiritual como um suicida. Simples assim. A espiritualidade não leva em conta a ação. A espiritualidade leva em conta a intenção. Nós vamos falar que uma mãe está com má intenção, pegando 3 anos da sua vida, paralisando a sua vida, vivendo em função dia, noite e de madrugada, por um filho extremamente debilitado, que ela está fazendo por se aparecer? Então nós vemos a candura do exemplo materno. São esses espíritos
que André Luiz nos narra na sua obra, que são convidados no mundo espiritual para dialogar com espíritos que ainda não souberam perdoar, souberam amar, se colocar no lugar do outro. São esses exemplos que contagiam, que tocam fundo o nosso coração e que nos convida verdadeiramente a uma compreensão diferente dos passos que estamos dando. Neste contexto do Evangelho, teremos muitos outros exemplos para dar, muitas outras coisas para falar e até mais textos para ler, mas nós deixamos aqui a dica. Quem puder, pegue o capítulo 5º, leia todo o item 26, que tem aqui um material substancioso para as nossas meditações. Vamos entrar agora no texto do nosso querido Emmanuel. Cilícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Olha que interessante, olha aqui Emmanuel já fazendo uma distinção entre sacrifício e misericórdia. Olha a diferença. Então ele já inicia dizendo, não é? Cilícios para ganhar o céu. Então será que é eu procurar a morte voluntariamente? É o cilício que vai me dar? Ou será que é a avó que tem uma filha destrambelhada e a avó assume a criança, passa a cuidar daquela criança, passa a educar como se fosse filho seu, e uma avó já com 60, 70 anos, e aquilo vai levando ela a um desgaste maior do que ela já teria habitualmente. Nós vamos colocar como um cilício em vão? Ou que ela está procurando a morte? Muito pelo contrário. Ela está tendo uma atitude de misericórdia. Só que, para cada ação tem uma reação. Por mais nobre que seja a ação dessa avó, ela não deixará de envelhecer prematuramente ou mais rapidamente porque ela assumiu o compromisso. Ela não vai deixar. Ah, mas é uma atitude no bem. Cadê a lei divina? Cadê? Lei divina é uma coisa, lei natural é o que vai nos envolvendo. É o que vai nos envolvendo. Ela pode estar tendo a atitude mais nobre. Toda ação nossa tem uma repercussão positiva e uma ação colateral. É da lei da natureza. Agora, essa avó vai chegar no mundo espiritual, quando faz com amor, altamente meritória. E não como uma suicida inconsciente, como é o caso dos jovens nas drogas, dos jovens no álcool ou de qualquer outra idade. Esse está procurando a morte. Aquela avó não está procurando a morte, cuidando daquela criança. Pelo contrário, aquela avó está querendo dar um rumo diferente, porque os pais, às vezes, não têm condições morais para poder cuidar daquela criança. Estão vendo que são ângulos diferentes um do outro? Agora, ele também nos fala aqui que misericórdia é uma coisa e o sacrifício é outra. Agora, vamos pegar o mesmo exemplo da vozinha. Não anda. Viu, o dinheirinho dela não dá nem para pagar a conta dela. Ela não tem como cuidar. Aí, infelizmente, nós temos que ir atrás da justiça e ver os meios legais daquela criança poder seguir sua jornada evolutiva. Porque também há sacrifícios que é a mesma coisa eu pegar um carro que cabe 2 pessoas e eu querer pôr 3, 4, 5, igual se fosse um carro normal. Então nós também temos que saber, eu posso, eu não posso. E não confundirmos o que é uma misericórdia e o que é uma maceração do corpo. Que ele dá o exemplo aqui, como ele nos fala aqui, de um sacrifício. De um sacrifício. Continua Emmanuel. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo,
O aprendizado, ele pode vir de qualquer lugar. Pode nascer de qualquer parte. Temos visto hoje em dia os conflitos dos interesses. Temos oportunidades abençoadas, nunca está bom. Sempre está faltando algo, sempre algo não está do jeito que gostaríamos. E aí nós vamos alimentando aquela insatisfação. Nós vamos aumentando aquela inconformação com o mundo. E esquecemos de nos conformar com o que Deus nos emprestou. Então, às vezes eu estou procurando as respostas do porquê do filho difícil, do porquê do filho doente, do porquê dos pais doentes, que requer o meu auxílio, os meus cuidados. Interessante que quando a criança está se desenvolvendo, a mãe não vê como um sacrifício levantar de madrugada e amamentar a criança. Vê lá na cabeceira da cama quando a criança está com febre, quando a criança está com dor, quando a criança está comprometida com alguma dificuldade. A mãe não vê como esforço. Agora, para nós, é um esforço cuidar dos pais no final da vida. E é muito comum tacarmos no asilo. Ou, hoje fala-se palavra bonita, não é? Porque é asilar mesmo. Mas hoje nós falamos lar de idosos. Ou lar de repouso. São termos chiques para deixar uma nódoa grande na sociedade de lado. Então nós temos que repensar em valores. Não é sacrifício cuidar de uma mãe, não é sacrifício cuidar de um pai, não é sacrifício cuidar de um filho doente, não é sacrifício ter que mudar algumas coisas na nossa vida. Não é sacrifício. Eu aprendi a ser um melhor filho depois que a minha filha nasceu. Porque somente quem é pai e quem é mãe compreende o valor do sacrifício que os pais fizeram por nós. Quem não é pai, quem não é mãe, eu respeito muito. Vai ter uma vaga noção. Mas foi agora, tendo a minha filha, me renunciando a coisas que às vezes eu gostaria de comprar e eu não posso ter naquele momento para dar para ela. Noites que eu vejo a minha esposa dormindo extremamente mal, para que ela possa dormir bem. Quem não é pai, quem não é mãe, eu respeito muito, mas não tem essa noção. Não sabe o que é isso. Foi por meio da minha filha, com 30 anos de idade, que hoje eu sou o melhor filho, que eu reconheço mais o sacrifício que os meus pais fizeram por mim. Então, temos que analisar e não inverter os papéis. O que os meus pais fizeram por mim, tanto quanto o que eu e a minha esposa faz pela nossa filha, é impagável. É impagável o que os nossos pais fizeram e fazem por nós. Não há preço que pague. Ter nos aceitado, ter nos dado uma casa, uma educação, a oportunidade reencarnatória, é impagável. Muita coisa tem preço, um carro tem preço, uma casa tem preço, um sítio tem preço, um trabalhador tem preço, o salário é tanto, mas há atitudes morais que são impagáveis. Qual que é o cálculo de uma mãe, igual a minha filha, com seus 3, 4 meses, estava gripadinha esses tempos atrás, por mais de 15 dias ela não dormia, porque ela ainda não sabe o que é respirar pela boca, respirar pelo nariz, e estava tudo entupido. Aquela dificuldade. E a mãe ali do lado, vigiando, cuidando, fazendo com amor. Isso tem preço? Isso tem preço? Aí depois chega no final da vida, essa mesma filha, esse mesmo filho, pega o pai e a mãe
taca num lar de idosos. Ah, porque a esposa não quer, porque o marido não quer. Lógico, nós temos que analisar o quadro. Há casos que às vezes requer enfermeiros, essas coisas. Nós não temos condição para isso. E lá num lar de idosos vai ter o acompanhamento, vai ter quem sabe dar banho, vai ter quem sabe trocar de roupa, vai ter quem vai ficar ali cuidando. Esse é um caso, mas de 10 velhinhos, quantos são nesse caso? 1, 2, de 10? Quantos que estão nos asilos de Itapira que não precisariam estar ali? No lar de idosos, que estão por ingratidão do filho e da filha. Eu não tenho medo de falar de assunto polêmico, não. Concorde comigo ou não. Quer continuar acompanhando a TV A Caminho da Luz? Acompanhe. Não quer? Tchau. Mas eu não vou ser conivente com um grave problema moral que nós temos que ter respeito. Pai e mãe, não adianta eu ser um bom espírita. Não adianta eu ser um bom orador. Não adianta eu ser um bom esposo. E aquele que me deu a vida? E aquele que deixou de ter coisa para me dar? E eu deixo no final da vida abandonado? Então, se tem pessoas que gostam ou deixam de gostar, eu respeito. Respeito, cada um faz com o pai o que quer, cada um faz com a mãe o que quer, mas tem muita gente chegando do outro lado em frangalhos porque esqueceram também deles. Tanto quanto tem muita mãe, tem muito pai, que não honra o título de ser pai e de ser mãe. Também tem isso também. Tem muita mãe que não honra o título de mãe. Tem muito pai que só sabe fazer o filho. Que fazer filho é fácil por meio do sexo. Qualquer um pode fazer. Agora, e cuidar? E educar, e dar limites. Não é bater, não. Não é espancar, não. Não é pegar a cinta e sair marcando a criança, não. É ser exemplo. É ser correto. É ser digno. Às vezes a gente tem muito aquela preocupação, não é? Ah, meu filho vai ser um engenheiro. Ah, meu filho vai ser um médico. Ah, meu filho vai ser um advogado. Grandes porcarias ser tudo isso. Se ele não for digno, não vale de nada ser médico. Não vale de nada ser engenheiro. Não vale de nada ser delegado. Antes, um gari honesto que um médico que opera sem ter necessidade. Antes, ser um varredor de praça pública do que ser um delegado que trabalha para o criminoso e que trabalha para defender a sociedade. Então a gente tem que parar com hipocrisia. Ah, eu quero que meu filho seja o quê? A gente tem que querer que ele seja um homem de bem, uma mulher de bem. É isso que nós temos que querer. E não que seja aí o que nós temos visto. Então nós temos que tomar cuidado com o caminho moral que nós estamos dando para o filho e para a filha que Deus nos emprestou. Continua Emmanuel. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais. Ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência. Impele a corrigir os excessos da mesa. Olha, isso daqui serve para nós. Outro dia chegou um companheiro para mim, aposentado, que a companheira também deixou uma aposentadoria para ele, tem casa paga, tem carro pago, tem um ordenado que dá só para ele. A pessoa veio reclamar. Falei para ele, olha, tenha vergonha. Você está na sopa, você está na comida fraterna. Tem pessoas aqui que estão vivendo com R$400 do governo, ou 600, não sei quanto que é o benefício, para manter 4, 5 pessoas.
Você está reclamando porque não está comendo carne vermelha todo dia, mas você ainda pode comer um frango. Tem pessoas que tomam café da manhã e não almoçam e não jantam porque não tem. A gente tem que parar de graça. Tem pessoa que não tem nada. Tem pessoas que estão saindo do hospital sem roupa do filho no corpo. E a gente empregado, comendo, pagando medicamento, indo no médico, fazendo exame, tá apertado, às vezes não sobra nada no final do mês, tá? E pro coitadinho que não tem nada? Vira e mexe as empresas grandes, é Google, Facebook, não sei o que, ó, demitiu 10 mil, 8 mil, 15 mil. Então nós temos que ter a consciência, tá difícil para mim, tá difícil. Para muitas pessoas está mais difícil ainda. Venha no Núcleo Chico Xavier num sábado, venha ver o que é gente passando necessidade e vê se você tem coragem de dizer que está passando dificuldade. Vem ver outras realidades em Itapira, estado de São Paulo, mais rico do Brasil. Vem ver a periferia da nossa cidade. Vem ver a fome. Gente que não tem médico. Gente que não tem medicamento, porque o SUS dá tudo o quê? Tem pessoas que estão na fila há anos para uma cirurgia que o SUS não cobre. O SUS dá remédio. Dá, mas para tudo não. Não é para tudo, que o SUS tem uma lista do que ele dá. E às vezes a minha doença não é contemplada. E às vezes com R$400 que eu ganho eu não consigo. Outro dia conversando com a secretária da assistência social de Itapira, estava me dizendo, André, tem pessoas que a mãe chega para pegar a cesta, tem que correr em casa, botar em pote, porque se a cesta ficar em cima da mesa, o filho troca por droga. E depois a casa tem que ficar um mês todo sem comida. Aqui, em 2023. Não é outro lugar não. Não é na África, não é no Haiti, não é no Nordeste do Brasil, no Norte, não, aqui. Vizinho nosso. Então a gente tem que ver, reclamar. Reclamar do quê? A gente tem que pôr a mão na consciência. Reclama muito e agradece pouco. Reclama quando tá sol, reclama quando tá chuva, reclama quando tá quente, reclama quando tá frio. Ora, isso não pode ser um comportamento de espírita que conhece a lei divina, que estuda a lei divina, provas voluntárias. A gente traz uma carga excessiva de negativismo por falta de equilíbrio. Reclamar é sinônimo de desequilíbrio. Reclamar nunca foi sinônimo de equilíbrio. Constatar que está difícil, constatar que isso precisa melhorar, é da lei da natureza. Agora, nós acordamos reclamando e dormimos reclamando. Reclama do chefe, reclama da esposa, reclama do funcionário, reclama do político. Só reclama. Tudo está ruim, tudo está difícil, tudo está nublado. Se o católico quer ser assim, a gente entende. Se o protestante quer ser assim, a gente entende. Mas reencarnacionista como somos, e tendo uma literatura farta como temos, será que temos o direito, isso é direito mesmo, de caminharmos por onde caminhamos? Eu julgo que não. Eu julgo que nós não temos esse direito. Porque nós sabemos que na lei divina não há margem para o esquecimento, para as dificuldades como nós valorizamos. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque daqui a pouco eu estou sendo envolvido por espíritos maliciosos pela falta de compreensão. Segue Emmanuel. Costurar em socorro dos que tremem desnudos, auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários, entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo, ensina respeito ao lar que nos aconchega, cilícios para conquistar os talentos celestes,
façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre, quanto as criaturas que o povoam, jazem vivos, em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda, sem acendê-la dentro de nós. Ah, eu quero que o mundo possua paz. Ah, eu desejo que o mundo se torne um mundo de fraternidade. O mundo será, no seu grau coletivo, o que nós somos no grau individual. Ah, eu quero. Antes de eu querer algo, eu tenho que ver, eu estou realizando o que eu quero? Eu cobro gratidão dos outros e não sou grato? Eu cobro reconhecimento dos outros e não reconheço? Eu cobro entendimento dos outros e eu não entendo? Mas eu quero que o outro reconheça, que o outro entenda, que o outro se coloque no meu lugar. O mundo está evoluindo. Um dia será um mundo de paz. Um dia será um mundo de felicidade. Um dia será um mundo de equilíbrio. Não é ainda hoje. Porque eu ainda não sou equilibrado, eu ainda não sou paciencioso, eu ainda não sou fraterno. Serei um dia. E aí depende do meu esforço e da minha dedicação. Do quanto eu estou disposto a adquirir essas virtudes. Ao quanto eu estou disposto a entender e interpretar as minhas próprias ações e mudar as minhas reações. Um texto fantástico de Emmanuel para as nossas meditações. Eu agradeço à TV A Caminho da Luz, eu agradeço ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, desejo a todos uma semana de muita paz e até o nosso próximo estudo.